Olá pessoal, Marcos Pequina aqui de novo, padeiro, chefe de panificação da Ramalhos Brasil. Venho mais uma vez no Massa Madre para apresentar uma receita que eu escrevi para Ramalhos. Essa receita vai um bom vinho do Porto e farinha de uva. Uma farinha de uva, na Europa principalmente, na parte dos vinhedos, nós podemos utilizar diferentes farinhas de uva. E não precisa ser necessariamente vinho do Porto também. Eu gosto do vinho do Porto porque, por trabalhar com uma empresa portuguesa, escolhi o vinho do Porto também por ser um vinho licoroso. Mas nada impede você fazer essa receita com um bom Cabernet ou um Malbec. O processo de fabricação desse pão de vinho com farinha de uva é muito simples. Como qualquer outro pão, vai 10% de vinho do Porto, então nós tiramos um pouco da água e acrescentamos o vinho. Eu já misturo o vinho na água e coloco na maceira. Como a farinha de uva não desenvolve o glúten, não podemos avançar muito na questão do percentual de água. Eu mantive a 60%. Tá? Esse detalhe faz com que a massa, que também fermentou por 24 horas, no frio, então tive 8 minutos de batimento em velocidade 1, mais 8 minutos de batimento em velocidade 2, é uma massa mais firme. Eu dei uma dobra com 1 hora e depois eu levei ao frio. Sempre faço também a checagem da temperatura, para que a massa esteja lá entre 24 e 26 graus, porque quando se trabalha com fermento natural, precisa prestar bastante atenção na questão da fermentação que ocorre numa faixa de temperatura. Então, se a massa estiver muito frio, obviamente 1 hora vai ser pouco, vai precisar de mais tempo. Do contrário, no outro dia você não vai ter o pão devidamente fermentado. Bom, com 24 horas nós temos essa linda massa. É uma massa de uma coloração tanto por conta da farinha de uva quanto por conta do vinho do Porto. Não vai açúcar. O açúcar presente aqui deriva tanto da farinha de uva quanto do vinho, que é licoroso. Eu vou pesar essa massa em porções de 200 gramas, um leve relaxamento, modelagem e forno. Os nossos pães modelados já fermentaram, o forno está na temperatura correta. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar os pães na esteira, vou cortar e nós vamos enfornar. Vamos lá? Como vocês podem ver, a farinha de uva, por conta das propriedades dela, ela tende a rasgar. Então é um pão que não se expande muito, é um pão com características diferentes, muito saborosas. Vou fazer um corte único. E vamos ao forno. A esteira é muito simples, o processo da esteira. Eu vou entrar com os pães no lastro. Essa bolinha aqui, que é um puxador, ele sempre fica nessa posição em que eu tenho o apoio para as mãos. Eu vou
encaixar a esteira nesse vão e vou puxar. E quando eu faço isso, os pães todos caem direto na pedra. Tiro a esteira, fecho a porta e vou dar o start. Quando eu dou o start, entra o vapor automático. O nosso pão de vinho com farinha de uva está pronto. Eu vou tirar do forno, né? Decididamente é um pão de coloração muito especial. É uma pena que vocês não consigam sentir o aroma, mas uva e vinho. Vamos cortar depois que esfriar para ver como é que ficou. O nosso pão com farinha de uva, vinho do Porto, está pronto. Esse é um aspecto de um pão com farinha de uva. Não é um pão que cresce, que se desenvolve muito. Ele tem um propósito justamente de fazer um pão diferente para o inverno. Esse pão aqui ele fica fantástico, acompanhado de uma taça de vinho tinto, uns amigos, um queijo gorgonzola, é o que há. Vamos ver como é que ele fica por dentro? Por conta da sua estrutura, uma baixa hidratação, então não esperamos que seja um pão muito alveolado. O aroma que sai desse pão é inigualável. Gostou? massamadreblog.com.br, Instagram, Facebook e o canal do YouTube. Até a próxima!